Olá, CryptoPower! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise da semana, momento em que eu trago aqui para vocês um pouco da minha leitura frente ao deslocamento de preços. A gente vai falar um pouco a respeito do gráfico do Bitcoin, de maneira bem rápida e objetiva, um pouco dos pontos que eu acredito serem relevantes para você estar acompanhando nessa semana, em especial no início da semana, para você ter um drive aí do que pode acontecer. Bem, vamos começar olhando o gráfico semanal. E claro, antes disso, já fica meu convite, ó. Clica aqui embaixo, deixa teu like, não te custa nada. Se tu ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e tenha acesso a conteúdos como esse toda semana. Então, ó, diretamente ao ponto. O gráfico semanal, a gente teve uma barra que teve um fechamento que traz, por consequência, uma leitura de mais volatilidade. Ela tem uma contração de volatilidade e o rompimento de um desses dois extremos pode desencadear um grande movimento, tá? Seja o rompimento abaixo, que deve levar o preço para a faixa aí dos 48 mil, seja o rompimento acima, que deve levar o preço para a faixa dos 55.800. Então, o que a gente pode ficar atento? Bem, para algum desses contextos, tá? Nesse exato momento, a gente tem que lembrar que uma barra como essa, ela é uma lateralidade mais estreita em gráficos menores, tá? Então, quando a gente cai aí um tempo gráfico, como o próprio gráfico de 4 horas que está aqui na minha tela, a gente tem que ter bastante cuidado, afinal de contas, a gente está, sim, negociando de forma lateral em uma zona de maior oferta, ou seja, tem bastante gente querendo vender bitcoins aqui, assim como a gente tem uma zona de maior demanda aqui embaixo. É possível que, caso o preço venha para uma correção a esses níveis, a gente encontre já algum respiro a partir desse teste. Afinal de contas, aqui a gente tem bastante interesse em negociar o ativo. É um topo aí que foi gerado através do ETF Spot, a gente tem um gap semanal, a gente tem mínima da semana anterior, a gente tem a média móvel de 200 períodos exponencial no 4 horas. Então, é uma série de pontos importantes que vão ser gatilhos aí sim para a ponta compradora. Então vale uma atenção específica. Mas quando a gente pensa em gráficos bem mais curtos, como 4 horas, 1 hora, talvez até abaixo de 1 hora, e a gente quer olhar movimentações do gráfico intradiário, uma coisa que fica muito nítida é que a gente tem um ponto de maior resistência aqui, aliado à POC dessa sessão. Então, quando a gente observa, tá? Eu vou só tirar essa POC maior aqui, ou melhor, esse perfil de volume, né, que a gente tinha em toda essa amplitude de movimento. Então, quando a gente traça o perfil de volume desse último impulso, a gente tem mais ou menos essa estrutura de sessão, né? A maior negociação das ordens já está aqui em cima, isso não favorece muito o preço atualmente, porque a POC está acima do preço. Isso mostra que existe uma concentração de negociação nessa faixa superior e caso o preço não consiga voltar rapidamente acima dessa POC, o preço tende a evoluir para um processo corretivo em busca de uma zona mais profunda, aí, talvez na faixa abaixo aí dos 49 mil de correção, trazendo ali um nível de demanda que vai suprir toda essa oferta dos vendedores, tá bom? Então, nesse momento, eu acho que a principal atenção que a gente deve ter é, sim, o rompimento dos 50.500, que deve gerar um movimento mais forte de aceleração, porque a gente tem, sim, níveis aqui muito relevantes, então tem esses fundos todos que podem ter algum tipo de movimento de stop, tá? Qual que é o ponto aqui de atenção? Bem, se o preço vem abaixo disso aqui e consolida e evolui, tu tem um ponto aí para venda. Se o preço vem abaixo do nível e falha, tu tem um ponto de reversão, tá bom? Da mesma forma para os outros extremos, tá? Se a gente tirar então, como comentado, essa POC aqui atual e trazer um nível de referência só para essa lateralidade no gráfico de 1 hora, a gente teria mais ou menos isso aqui, ó. Pega um perfil de volume ancorado, ancora a partir desse ponto, a gente vê que o nível foi testado aqui abaixo do val, e caso o preço consiga se reinserir, principalmente voltar acima desse fechamento, tá, da semana, né, de ontem, tá? Ontem a gente teve fechamento em 51.757. Se a gente vem acima desse ponto aqui, pessoal, é muito provável que a gente surfe uma rotação até níveis superiores, como é o caso aqui do VAR, tá bom? A gente está aqui com pontos bem definidos, com o VAR acima aqui nessa faixa vermelha, e aqui embaixo a gente tinha o VAL, tá? O que são esses níveis? Esses são os níveis extremos de uma lateralidade, onde acima dessa faixa vai favorecer, por consequência, os vendedores, tá bom?
e abaixo dessa faixa azul vai favorecer, por consequência, os compradores. Então, infelizmente, aqui não tem como você vender, tá bom? Até mesmo a gente pode perceber que o preço ele está tentando buscar uma sustentação aonde? Num nível aqui que é uma faixa muito interessante, 50,618, para quem gosta aí da Golden Pocket, viu o preço testar essa faixa também, uma faixa muito atraente aí para compras. Os stops são bem definidos, por quê? Porque tu tem fundos relevantes, seja esses fundos aqui embaixo para estopar, porque sim, vai gerar uma invalidação. Então, qualquer compra feita aqui, o stop está muito claro aqui embaixo e você pode tentar surfar uma rotação aqui no movimento, tá? Se você negociou o curtíssimo prazo, nesse caso aqui, você poderia estopar abaixo da própria mínima. Por quê? Porque agora você já teria como tirar o seu risco e se o preço não conseguir fechar uma barra aqui em cima, tu pode aí tirar teu risco para que tu fique aí um stop aqui e veja o que vai acontecer, porque no final das contas a gente não sabe ver o futuro, a verdade é essa, mas a gente pode trazer aí as possibilidades para o nosso favor. Eu nesse momento vejo sim uma possibilidade agora para estar negociando o ativo, principalmente tá, nesse nível aqui com algum tipo de confirmação e avanço, mas concordo que se você pensou em compras nesse patamar, ou seja, pegando essa FIBO desse fundo a esse topo, você estaria fazendo uma boa compra nesse cenário. O que a gente tem que ter atenção nesse momento? Bem, a gente gerou uma armadilha muito importante aqui. Tá? Isso aqui foi uma armadilha e uma falha de rompimento da semana anterior, ok? Então isso aqui é a máxima, tá? Que gerou a falha do rompimento da semana anterior. Então, dessa máxima a essa mínima que a gente gerou, a gente também pode puxar uma faixa Fibonacci, ok? E aí é importante a gente perceber que a zona superior entre 50 e 618 está aqui, ou seja, está no nível do fechamento da semana, está muito próximo da POC, a faixa de 618 está acima dos topos aqui que são importantes, então aqui tem que ter atenção para não cair numa captura de liquidez, tá? E o preço voltar a cair. Por isso, pessoal, a gente sempre traz aqui para vocês informações no quesito de operar lateralidades, tá? É muito mais viável operar os extremos da lateralidade, ou seja, negociar sempre abaixo do VAL, buscando compras, e negociar acima do VAR, buscando vendas, tá? No meio do caminho, que é toda essa amplitude aqui, você vai ter que estar já realizando talvez parciais ou algum tipo de posição scalp já sendo zerada. Se tu fez um scalp bem curto aqui ou aqui, o simples retorno para a faixa central ou para a POC já é talvez para você um gatilho aí de saída parcial ou até mesmo de saída total da posição. Então acho que tem que ter uma atenção nesse respeito, afinal de contas, se o preço decide evoluir abaixo e chega a fechar uma barra abaixo desses 50.500, tá, pessoal? Aqui tem muito stop. Tá? Muito stop abaixo dessa faixa. A gente tem que ter uma noção aí que pode gerar uma liquidação forte. A gente vai olhar agora como é que está o equilíbrio entre compras e vendas. Vamos ver juntos? Bem, quando a gente olha aqui o mapa de liquidação, tá? Dentro do período diário no Bitcoin, a gente vê que a gente tem sim mais quantidade de shorts, tá? Atualmente 1,35 bi de shorts a serem liquidados se o preço evoluir acima. E a gente está muito próximo, tá? De começar a liquidar parte desses shorts. O ponto máximo aí da dor da liquidação está ali na faixa dos 52.580, então não é algo distante do preço, ainda mais tratando-se de uma lateralidade. Quando a gente olha de novo aqui, a lateralidade ela pode simplesmente fazer o quê? Rotações, né? Então testa um extremo, faz uma rotação completa, volta agora, olha só, pode ser só uma reinserção, a gente pode ser novamente jogado para níveis mais altos, tá? Então, nada impede do preço ficar fazendo esse tipo de estrutura, afinal de contas, isso aqui que define uma lateralidade, tá bom? Então, sim, é um ponto de atenção, principalmente no que diz respeito a níveis importantes para você buscar o posicionamento. Então, nessa faixa onde vai ter a maior parte das liquidações shorts, talvez aqui que você deva olhar para, sim, a sua abertura de posição short. Nesse nível mais profundo, fica mais difícil porque nós estamos muito perto de um suporte. Então já traz aí para você um insight de não negociar tão próximo do suporte uma posição vendida. Agora, quando a gente volta aqui, olha, por exemplo,
a estrutura de 7 dias, tá? No mapa de liquidação, a gente já vê que o preço está bem mais equilibrado. Afinal de contas, é comum que isso aconteça, não tem nenhuma discrepância aqui muito grande dentro desses mapas de liquidação. Não é algo que acontecia anteriormente, que era só quase shorts ou só longs quase abertos, com liquidações expostas, né? Então, o preço ele ficou um pouco mais equilibrado nesse momento, dentro de um período de 7 dias, o que remete, claro, à lateralidade que a gente viu nessas últimas semanas, tá? Quando a gente olha aí um período de 30 dias, a gente ainda tem mais a posição compradora exposta no mercado, tá? Então o mercado está com 7,78 bi de liquidação exposta abaixo do preço, e o número aí da dor máxima está sim abaixo aí dos 50.300, tá? Buscando ali os 49.800, a gente já vai ter uma boa parte dessas liquidações mais alavancadas, principalmente liquidações que são mais comuns do varejo, tá? Então é bem mais provável que se o preço vem para cá, ele já pode fazer algum tipo de respiro. Ao passo que quando a gente olha aí liquidações short, a gente tem algo em torno de 5,48 bi, e o ponto mais importante aí para o nível de liquidações short está ali na faixa dos 52.930. Então, se o preço chega a negociar aqui, ele pode consumir boa parte dessas ordens. Então, acho que vale uma atenção aí nessas faixas de preços. Eu vou marcar aqui para vocês. Então, essas duas são as faixas, na minha opinião, mais importantes para a gente estar atentos, tá? Principalmente para falhas de movimento, ok? Então, 50.354, 50.851 são pontos importantes. Aqui a gente já viu que o preço ele consumiu um pouco da liquidez e agora tem mais gente se alavancando, porque a direção do movimento está, de certa forma, ascendente, né? Então é provável que o preço volte sim a negociar a níveis mais altos, tá? A gente tem que agora ficar atento a ver como o preço vai desempenhar um movimento aqui, nessa faixa que está ligada ao fechamento da semana anterior e da POC, tá bom? Se o preço consegue avançar aqui, isso aqui vai ser bem otimista e a gente pode estar prestes a estar presenciando todo esse movimento lateral como uma pausa e a gente fazer sim um movimento de onda 1, 2, tá? Então isso aqui poderia ser até mesmo projetado e eu vou fazer isso para vocês, tá? Se a gente consegue um fechamento acima desses níveis aqui, a gente poderia projetar esse movimento aqui alternado como onda 1, 2, só botar isso aqui para cá, porque aqui seria uma expanded. A gente teria uma onda 1, 2 e os alvos seguintes, tá? Para uma onda 3 seria aí na faixa do 1 ou 1,618, tá? Eu vou deixar esses dois níveis, então seria a faixa dos 52.328 como um dos primeiros alvos, e o alvo seguinte seria lá na faixa de 53.217. É óbvio que pode ter ondas expandidas, né? Que vão estar na faixa do 2,618. Deixa eu só adicionar esse nível aqui para que a gente consiga ver junto. Seria algo bem mais alto, talvez muito próximo aí dos 54.700, na faixa aí de 54.688. Isso seria bem otimista para o preço e não dá para duvidar que o Bitcoin faça algo nesse sentido, mas para que isso aconteça é necessário a gente ver um fechamento interessante aqui e uma pressão compradora, principalmente após as 11 horas, que é normalmente a abertura do mercado americano e é onde as grandes instituições começam a negociar o Bitcoin, principalmente aí por parte aí das gestoras de fundos, né, BlackRock, Fidelity, enfim, todos esses grandes investidores, essas grandes gestoras, eles muitas vezes utilizam o recurso que eles recebem para negociar ali no ETF para estar comprando o ativo à vista. Então tem que ter uma atenção aí, principalmente se a gente vai conseguir superar esse nível que para mim é muito crítico aqui, que é a faixa da POC do fechamento da semana, tá? Essa faixa aqui para mim é caótica, difícil, e se a gente conseguir avançar acima desse nível aqui, dessa barreira, que eu estou deixando em vermelho aqui, eu acho que vai ser muito interessante a gente começar a ficar até mais otimista para o Bitcoin. Enquanto isso não acontece, a gente não pode descartar correções um pouco mais profundas para níveis até mais baixos, como esses aqui, na faixa dos 48.986 e talvez até mais baixo, tá? Talvez, quem sabe, testar VWAP do ano, não sei. Mas a gente deve sim ficar atento ao próximo movimento, porque é ele que vai trazer a direção para a gente, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não te esquece, deixa teu like aqui e aproveita e me diz a tua opinião. Agora, digita aqui embaixo. Tu acha que o Bitcoin vai negociar acima da máxima da semana atual, ou seja, a gente vai fechar uma semana seguinte acima dessa faixa aí do topo anterior, né? A gente fecha acima de 53.100 na semana que vem?
ou a gente vai fechar abaixo aí dos 50.500. Então me diz aí se tu acha que a gente vai vir para um fechamento acima da semana anterior ou se um fechamento abaixo. Aproveita, deixa teu comentário e contribui com as nossas análises sempre, deixando o teu like e se tu ainda não é inscrito, se inscrevendo no nosso canal. Eu agradeço a todos vocês, desejo ótimos trades a todos nessa semana e até quarta-feira em mais um Bom Dia Cripto. Vejo vocês aí na live com a gente. Meu forte abraço e até a próxima. Falou!